Gálatas no capítulo 3. Nós vamos ler do 10 até o 14. Gálatas 3, versos 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Depois de um intervalo de 2 semanas falando sobre os pais, ou celebrando, o Dia dos Pais, nós retornamos à pregação em Gálatas, relembrando que esta foi uma carta que Paulo escreveu e que era contra a heresia dos judaizantes, que acrescentaram obras na obra perfeita de Jesus, obras humanas na obra perfeita de Jesus. Aqueles judaizantes estavam infiltrados no meio das igrejas de Galácia, ensinando que crer em Jesus era muito bom, mas não era suficiente. Era preciso você, além disso, fazer algumas coisas. Uma delas, além de guardar a lei mosaica, era a circuncisão. Circuncisão era parte da lei que Moisés havia estabelecido e era um sinal da aliança de Deus para com Abraão. Então aquele que era descendente de Abraão, fazia parte do povo judeu, tinha que circuncidar o filho, o menino, no 8º dia, que era uma marca de que você é parte da aliança, que você é parte do povo de Deus, do Velho Testamento. E esses judaizantes estavam chegando nesses novos convertidos, que muitos nem judeus eram, e falando: para você ser de verdade alguém que agrada a Deus, você tem que circuncidar, não basta só aceitar Jesus. Então Paulo chega veementemente, firmemente, falando: é errado isso, e aquele que prega isso é maldito, porque você está esfumaçando a verdade, você está acrescentando à verdade, você está enganando as pessoas, falando que as pessoas precisam fazer o que elas não conseguem fazer, agradar a Deus nas suas próprias forças. Mas Paulo então chega firme. O evangelho que Paulo prega, ele recebeu direto de Jesus, e ensina que a salvação é somente pela fé nele, enquanto que o evangelho dos judaizantes era: salvação é pela fé em Jesus, mais a circuncisão, mais as obras, mais a obediência da lei. Então Paulo corrige isso, e primeiro e segundo capítulo, Paulo começa defendendo o evangelho e defendendo o ministério dele. Por que ele faz isso? Porque o evangelho é a matéria-prima que ele está entregando, e o ministério dele é o veículo que Deus está usando para entregar essa matéria-prima. Então Paulo, defendendo o ministério, não é algo egoísta da parte dele, se exaltando ou falando: olha aqui o que eu faço, mas é algo que autentifica a mensagem que está levando. Ele é um homem chamado, salvo por Cristo, chamado por Cristo para levar essa mensagem de Cristo. Então aqueles judaizantes estavam atacando e falando: quem é você? Você não era parte dos 12 apóstolos. E ele explica, nós já falamos sobre isso, Ele não é inferior a nenhum dos 12, nenhum dos 11 na verdade, Ele é de igual modo salvo e chamado por Cristo. E para ser um apóstolo é preciso que tivesse convivido ou experimentado uma comunhão, uma conversa, um chamado pessoal da pessoa de Jesus. E foi isso que aconteceu na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9. Jesus aparece para Paulo e fala: por que me persegues? Salva Paulo e chama Paulo para ser um emissário, para ser um missionário, plantador de igrejas entre os gentios. Então Paulo prova que ele é de fato apóstolo, e ele tem não só
a comunhão com os apóstolos, mas tem um ministério igual aos apóstolos. Deus deixou para ele o ministério apostólico para os estrangeiros e para os demais, para os judeus. Mas todos os judeus devem levar para o mundo inteiro. Mas a ênfase era começando em Israel. E em Paulo, ele sendo um israelita, um judeu, ele tinha que pregar para o mundo inteiro, mas nunca deixava de falar do evangelho para os judeus. Isso, irmãos, reflete para nós que a missão do cristão é levar o evangelho a toda criatura sem distinção. Você é gentil, está aqui, estrangeiro, salvo por Cristo, você deve obedecer a mesma comissão, grande comissão que Jesus deixou para os seus discípulos primários. E aí o capítulo 3 e 4 vai falar da mensagem do evangelho, a mensagem que Paulo estava levando adiante. E nós falamos lá dos versículos 1 até o 9 dessa mensagem, e é basicamente de que a salvação ela é pela fé, só pela fé em Cristo. E ele começa a explicar como que é isso. Nós falamos que ele usou vários argumentos ou explicações para ilustrar, para reforçar essa ideia. Ele usou o argumento da experiência daqueles cristãos de Gálatas, falando: vocês são salvos de verdade, e o Espírito Santo habita em vocês. Isso é prova de que é só pela fé em Jesus para receber a salvação, e o Espírito que confirma a salvação. O Espírito é o outro Consolador que Jesus mandou para habitar, para selar, para empoderar, para controlar a vida daqueles que são salvos. E vocês têm o Espírito, que é prova mais que isso. Então a experiência da salvação é prova de que só a fé salva. O segundo argumento foi o de Abraão, falando que até Abraão no passado foi a ele entregue o Evangelho, no sentido de que mostrado que é pela fé que é salvo. E Abraão, ele marcou, ele foi o primeiro, o exemplo, o modelo da fé em Deus. E é a fé que o cristão tem que ter. Então quem é filho de Abraão hoje em dia? Não é quem faz um teste de DNA e vê que você tem ali uma hereditariedade judaica, fisicamente falando, mas é aquele que tem a fé que Abraão teve, independente de que etnia você é. Se você veio da África, da Europa, da Ásia, mas que você crê em Deus como Abraão crê, você é filho de Abraão, de acordo com a própria palavra de Deus. Quem falou isso foi Paulo, um judeu. Ele tinha descendência judaica, fisicamente falando, biologicamente falando, mas também ele era filho de Abraão, porque ele tinha a fé, abraçou a fé em Jesus Cristo, quando ele estava perseguindo ao próprio Senhor. Então, esses dois argumentos mostram que a salvação é pela fé. E o terceiro argumento que a gente vai falar hoje, versículo 10 em diante, como lemos, é o argumento da lei. A lei do Velho Testamento. Já que os judaizantes estavam tão preocupados em obedecer a lei, Paulo usa a própria lei e fala: olha aqui, vamos ver então, vamos investigar sobre o que a lei aponta, como a lei aponta. Olha o que diz aqui, irmãos, versículo 10. O argumento da lei. A lei, ela mostra que o homem é maldito quando não obedece a ela. A lei, ela aponta o alvo de Deus, e que eu e você não conseguimos alcançar esse alvo. Ela enquadra o nosso pecado, porque antes você não sabia de que você era culpado, porque não tinha uma placa lá falando: proibido correr nessa velocidade, proibido estacionar aqui. Mas agora que tem uma lei, uma placa falando, se você passar ali, você vai ganhar uma multa, né? Se você fizer alguma coisa errada, que a placa está falando, você tem as provas legais para a sua acusação. Então aqui versículo 10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Então Paulo, irmãos, ele quebra a confiança daquele povo na lei, porque eles confiavam na lei, eles eram legalistas, eles eram de fato: vou ter que cumprir os mandamentos, tem que fazer certinho. E vocês, crentes em Gálatas, você tem que fazer também. Então Paulo quebra esse argumento, e ele fala assim: olha, se você errou em um, você errou em tudo. E eu gostaria de pedir que quem recebeu o Deuteronômio 27, 26, pode ler em voz alta, por gentileza. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprir. E todo o povo dirá: amém.
Maldito. Deuteronômio é o livro que lembra a lei, relembra as regras que Deus estabeleceu para o povo de Israel. E Deus não é mansinho, Ele não muda as regras de acordo com a vontade de quem quer obedecer. As regras são as mesmas, sem acepção de pessoas. Você tem que cumprir a lei é essa. E maldito é aquele que não obedece à lei. Então você quer confiar na lei que aponta o seu próprio erro? Paulo está confirmando isso. Outra pessoa leia Tiago 2,10. Quem está com Tiago 2,10? Pode. O próximo que eu vou pedir a leitura é Abacuque 2,4. Abacuque está na Bíblia, viu? Velho Testamento. Já vai achando aí. Então, quem vai estar lendo Tiago 2? A Rebequinha. Tudo bem. Então, irmãos, enquanto a Rebequinha acha, a lei, irmãos, ela não é ruim, mas ela é insuficiente. Não é Cristo que é insuficiente, de acordo com os judaizantes, é a lei que é insuficiente. A lei, ela ajuda a caminhar e aponta o caminho, mas ela não te ajuda a caminhar. Aliás, ela aponta o caminho, mas não te ajuda a caminhar. Jesus Cristo, Ele anda conosco e Ele, na verdade, nos carrega na caminhada. Então, Tiago 2,10, pode ler para nós. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Muito bem. Uma das formas de você evangelizar alguém, existe até folhetos que tem esse tipo de ilustração, é que a pessoa ela fala, mas por que salvação? Eu preciso de salvação. Aí você fala, eu sou obediente, eu não sou tão ruim quanto fulano. Eu falo, então vamos olhar os 10 mandamentos? E começa a olhar os 10 mandamentos e a pessoa vai caindo na real de que ela de fato, ela descumpre os mandamentos de Deus, né? A pessoa fala, você já roubou alguma coisa? Aí a pessoa, mas quando eu era pequenininho, fui na casa do meu primo, eu peguei um brinquedinho que ele tinha um monte, né? Eu peguei e pus no meu bolso. Isso é o quê? Roubo. Quem rouba é o quê? Ladrão. A Bíblia fala, não roubarás. Você já mentiu alguma vez? Uma vez. Uma mentirinha branca. Existe esse negócio de mentira branca, mentira escura na Bíblia? Tem onde que fala isso? Mentira branca, né? Mentira é mentira, né? Você já fez isso alguma vez? Mas foi tão pouco, tá? Você fez? Quem mente é o quê? Você já adulterou alguma vez? Você já olhou para alguém com uma intenção impura no coração, sexualmente falando? Mas eu não pratiquei, mas eu desejei. Jesus falou que se você desejou, você já adulterou. Você já matou alguém? Nunca matei. Jesus fala que se você odiar alguém, você já matou. Quem adultera, mesmo em pensamento, é o quê? Adúltero. E quem mata, mesmo em pensamento, é o quê? Assassino. Deus falou, não adulterarás, não matarás. Aí já dá para provar que a lei ajuda a gente ver o que é certo e errado, mas agora você está enquadrado nisso aí. Então você já falhou. Todos nós já falhamos. Você já é condenado de acordo com a própria lei que você confia. Os judaizantes ficavam ali tentando guardar, e eles queriam colocar essa carga, esse peso em cima. Não que era errado guardar, a lei era errada em si, mas eles não conseguiam alcançar. E Jesus Cristo veio substituir, veio cumprir a lei de fato e mostrar a lei dele é mais profunda, ela é interpretada corretamente e ela é praticada perfeitamente, completamente na pessoa de Jesus. Então Paulo fala aqui, maldito aquele que não permanecer em todas as coisas. Então o argumento da lei, irmãos, é que isso aí você não consegue cumprir a lei do jeito que deveria ser cumprido. Versículo 11, o justo, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Agora sim, não é pela lei, pelas obras, pelo cumprimento, é pela fé. Ora, a lei não é da fé,
mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. A salvação, irmãos, é somente pela fé. Fé em Jesus Cristo. Fé em Jesus que cumpriu perfeitamente a obra da lei. E não fé em você que tenta cumprir a obra da lei, porque você se compara com o outro e fala: eu não sou como ele, não sou como ela, eu não sou tão ruim quanto. Mas para Deus não é se comparar, é você tem que ser perfeito. E só Jesus foi perfeito. E aqui, esse texto, o justo viverá pela fé, irmãos, é uma verdade ecoada desde o Velho Testamento. Alguém leia para nós Abacuque 2,4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Ou a fé vai tornar a pessoa viva. A fé vai tornar a pessoa justificada e viva. Outro texto em Hebreus capítulo 10, verso 38. Mas o justo viverá pela fé. Se alguém se retirar, minha alma não viverá. Então a fé, ela salva a pessoa, e a fé, ela ajuda a pessoa a viver nela. A fé salva e a fé santifica. Pela fé, o cristão, ele entende que não consegue, ele confia na obra de Jesus, e em Jesus agora salvo, ele consegue viver de forma que agrada a Deus. Não é que agora ele é salvo, ele faz o que ele quer, e muitos, infelizmente, pensam que a vida cristã é assim: eu aceito Jesus e não tenho compromisso com Deus, não vou para a igreja, eu vou quando eu quiser, desobedeço o pastor, o líder, aquele que Deus coloca na frente, não comunico, não oro, não faço as coisas que deveria fazer, não dou dízimo, eu faço do meu jeito, porque agora eu já sou salvo, eu já vou para o céu, então eu vivo o jeito que eu quiser. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, mas quem é o meu Senhor sou eu. Esse tipo de pensamento prova que possivelmente não foi uma fé genuína, a primeira fé que nos salvou. Porque quando você se arrepende de verdade, você vê que você não consegue cumprir a lei de Deus em si, você se arrepende e clama: perdão, Senhor Deus, eu sou pecador miserável, eu recebo a obra perfeita de Jesus como Salvador. Você tem aquele arrependimento e fé que não para de existir, que ela permanece. A mesma fé que nos salvou é a fé que continua nos guiando na nossa vida cristã. A fé de obediência, a fé de dependência. Então a gente não é salvo pela obediência, mas uma vez que você é salvo pela obediência de Cristo, você vive obedientemente, você vive de maneira como Cristo viveria, obedientemente. Você não é rebelde a Deus e as pessoas que Deus colocou na sua vida. Você fala: sim, Senhor, e agrada a Deus. A ilustração do irmão Roberto eu achei que foi muito pertinente. Ele falou ele ficou preocupado em fazer um serviço de jardinagem para a vizinha, preocupado com o testemunho que ele ia dar do Evangelho de Cristo, né? E até da reputação da igreja, né? Porque quando você faz para agradar a Deus, você se preocupa com tudo isso, porque não é mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Então você está pensando como agrada ao meu Senhor e agrada aos meus irmãos, como eu abençoo aqueles. Você pensa como abençoar outros e não só em se beneficiar. Então o cristão, ele é transformado a ponto de amar de verdade as pessoas e de viver em obediência. E a palavra de Deus, o Espírito que vive na pessoa, vai convencê-la e fazer relembrar da própria verdade que está aqui na palavra. Então Paulo fala da salvação, da fé que nos salva. O justo viverá pela fé. E o autor de Hebreus vai reforçar essa ideia de que o justo viverá pela fé. Ou seja, ele vai não só ganhar a vida, ele vai andar pela fé, viver na fé. O versículo, aqui nós falamos então que a salvação é somente pela fé, além de que a maldição no seu descumprimento da lei, e a salvação somente pela fé e não no cumprimento da lei. E a terceira característica desse argumento é que a salvação, ela é somente em Cristo. E por salvação eu quero falar da substituição, versículo 13.
Aliás, eu tenho aqui um outro versículo para ser lido, que é o Levítico 18, 5. Quem que está com esse texto? Por favor, Júlio. Levítico 18, 5. Portanto, os meus estatutos e meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, isso aqui está trazendo luz, ilustrando o versículo 12 de Gálatas capítulo 3. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. O objetivo da lei, irmãos, já que ela aponta o nosso erro, não era de nos condenar propriamente dito, era de mostrar o padrão absoluto de Deus, a santidade de Deus. Nunca foi e nunca vai ser, irmão, a vida cristã nunca foi e nunca vai ser o meu jeito, a minha vontade, uma democracia. Eu quero ver o jeito que eu quero aqui, o jeito que me agrada, o jeito que não me ofende muito, eu vou seguir a Deus. A vida cristã deve ser: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E no Velho Testamento, Deus mostrou o padrão dele para o seu povo. As pessoas que estavam ao redor do povo judeu eram pessoas que não temiam a Deus, eram todos descendentes de pecadores. Mas os judeus também eram pecadores, amém, irmãos? Sim, eles eram pecadores. Mas eles foram um povo que Deus criou, separou para proclamar a verdade e mostrar o padrão absoluto de Deus. Então, os padrões do povo de Deus, do povo judeu, foram ditados, irmãos, não pelo Egito, não por Canaã. Tanto é que quando eles foram para o Egito, Deus sempre falou para eles: não se mistura, não se mistura, não se mistura. Quando eles entraram na terra nova, na terra de Canaã, Deus falou: não se mistura, não se mistura. Mas Deus falou: eu vou ditar para você como deve ser a vida, como as coisas devem acontecer. Então, desde aquela época, dá para ver que a lei, ela coloca a régua lá em cima, irmãos. O padrão é de Deus. E aquele que quer viver de forma que honra a Deus, que agrada a Deus, deve se viver pautando pelos padrões de Deus. O problema não é esse, irmãos. O problema é que nós temos um padrão absoluto, mas nós não conseguimos alcançar com as nossas forças. Esse é o dilema. Em versículo 13, como agora falamos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a salvação pela fé em Cristo, Paulo está explicando, é o fato que, já que somos malditos porque não conseguimos cumprir a ordem de Deus, a ordem santa de Deus, Cristo se tornou maldito no meu lugar. Cristo, ele cumpriu as ordens de Deus, mas ele tomou o meu lugar de maldito. Ele sendo obediente, sendo santo, sendo perfeito. Isso Jesus fez. Isso tem um nome, irmãos, na teologia, que é substituição, a doutrina da substituição, que é o lugar que Jesus tomou para cobrir ou substituir o pecador. E a morte no madeiro, a morte da cruz, tem um significado horrível. Para nós hoje é bonito, nós entendemos como um cristianismo, um símbolo do cristianismo, né? Até nós temos uma cruz aqui atrás, né? E uma cruz vazia, né? Não tem uma pessoa pendurada ali, e simboliza hoje a graça de Deus, mas sempre foi, inclusive no Velho Testamento, um símbolo de maldição. Se os irmãos abrem lá em Deuteronômio 21, 23, aquele que está com esse texto, pode ler por gentileza esse versículo. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente ficará no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito de Deus. Assim não continuarás na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. As profecias messiânicas apontam para o fato de que Jesus tinha que fazer isso. Por quê? Porque lá, naquele lugar, na cruz do Calvário, era um lugar feito para os culpados. Tanto é que Jesus Cristo ele foi trocado por um bandido. Lembra? O povo diz: solta Barrabás, crucifica Jesus. Na cruz ele ficou no meio de dois bandidos, de dois culpados. Mas ele era inocente em todo o tempo. E porque ele passou por tanta humilhação? Quem que gosta de ser acusado por algo que você não fez? Quem gosta? Levanta a mão aí.
mas Jesus Cristo ele fez isso conscientemente. De acordo com a palavra de Deus, o que machucou Jesus não foi o orgulho dele, o que ficou ferido nele não foi o orgulho dele. O que mais pesou foi a separação com o Pai. Foi por isso que ele suou sangue no Getsemane. Foi por isso que ele falou: afasta de mim esse cálice. Não era porque ele ia se sentir magoado, com a baixa autoestima, isolado, solitário. Ele veio sabendo disso, irmãos. Mas é que quem ia virar as costas para ele era ninguém menos ou mais do que o próprio Pai. Ele nunca teve a sua comunhão separada do Pai, nunca. Mas por um momento ele teve isso por causa de mim, de você. Ele fez isso por um momento para que o pecador arrependido e crente nele não experimentasse isso por toda a eternidade. Isso é amor, irmãos. A separação de Jesus nos dá a bênção. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus foi maldito no lugar do pecador culpado. 2 Coríntios 5, 21. Quem está com esse texto? Puxa, por gentileza. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Então Cristo ele nos substituiu. Jesus Cristo fez pecado no meu e no seu lugar. Então, aqui está o coração do Evangelho, irmãos. A mensagem do Evangelho ela é clara, simples, né? 1 Coríntios 15 fala de que Paulo recebeu de Cristo o Evangelho para entregar o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Simples assim, você não tem que acrescentar nada, você não tem que falar, aceita Cristo e guarda o sábado, aceita Cristo e faz isso, aceita Cristo e faz aquilo. Para ser salvo, não. Mas assim, qual que é o coração do Evangelho? É o fato de que Cristo tomou o meu, Cristo tomou o seu, Cristo tomou o nosso lugar, nos substituindo. E quando Jesus nos substituiu, quer dizer que Ele pegou a minha culpa, a sua culpa, para cima dele, e Ele trouxe a justiça dele na sua perfeição e colocou sobre mim e sobre você. Então a justiça que eu tenho, irmãos, não é minha, é dele. Você é salvo não porque Deus olhou para você e falou: olha que bonitinho, olha que bonito Fernandinho, cadê o Fernandinho? Vamos lá aqui. Bonita camisa, Fernandinho. Eu quero ter você no meu rebanho, porque eu estou perdendo se eu não tiver. Irmãos, Deus não precisa de nós, mas Deus olhou para Fernando e falou: eu amo Fernando. Eu amo. Não é porque ele fez algo que ele precisa fazer, eu amo. E Jesus veio, tomou o lugar do Fernando, deu a ele a vida eterna, fez do Fernando uma pessoa justa, a justiça de Cristo. E ele agora ilumina Jesus com o talento, com a vida, com as palavras, com tudo que Jesus já fez nele através dele. Eu estou usando o irmão Fernando porque eu tenho mais intimidade, então eu posso falar essas coisas, né? Mas eu podia falar de cada um aqui. Não é por mim, não é por você, irmãos, alguma habilidade que Deus está precisando de nós. Irmãos, nós somos pecadores, mas Jesus Cristo me substituiu e nos justificou, me justificou. Então o coração do Evangelho é justamente essa troca, irmãos, essa troca, feita por amor, por Jesus. Ele não foi obrigado, ele foi mandado, mas ele fez porque ele quis, ele obedeceu porque ele quis fazer. Então, além do fato de que o argumento da lei é de que é maldito quem não cumpre, de que é somente pela fé e não pelo cumprimento da lei, e de que é uma troca, a salvação, uma substituição, que é só Jesus Cristo que pode fazer. É o fato de que a salvação ela é marcada pelo controle, pela habitação do Espírito Santo na vida do crente. Agora o versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Deus trouxe várias promessas para Abraão. E quando falamos que somos filhos de Abraão, não quer dizer que Deus vai cumprir aquelas promessas físicas para nós, tá, irmãos? Que Deus vai nos fazer prósperos como era próspero Abraão, que
Deus vai dar um monte de terra para a gente, vai dar uma semente, vamos ter muitos filhos. Tem pessoas que entendem de forma errada essas promessas. Está falando que nós somos descendentes espirituais de Abraão, que nós temos uma conexão com Deus baseada na confiança, na fé que Abraão teve para com Deus, e que pela fé Abraão obedeceu, e assim aquele que crê, ele obedece. Aquele que vive pela fé, através da fé, ele vive pela fé. Essa é a ideia. Alguém lê Gálatas 3:8. Quem está com esse papel? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Bonito, né? O próprio Paulo falou já no capítulo 3, no versículo 8, falou semana retrasada, ou antes de retrasada, né? Que Abraão ouviu o Evangelho, né? O Evangelho chegou primeiro a Abraão, e que todas as nações serão benditas em ti. O que quer dizer isso, irmãos? Aqui é o próprio Jesus vindo da semente de Abraão, sendo um judeu. Ele cumpriria essa promessa que Deus fez para Abraão. Ele abençoaria todas as pessoas de todas as nações do mundo quando depositassem a fé de Abraão na pessoa de Jesus Cristo. Uma fé na provisão de Deus para a nossa salvação, para o nosso livramento. Lembra quando Abraão teve o seu filho da promessa, que era Isaac? Depois de ver da velhice e da esterilidade da Sara, podia passar muito tempo, talvez ele podia desconfiar de Deus. Puxa vida, né? Será que é verdade? Às vezes nós temos uma demora nas coisas que a gente quer e a gente já larga a mão, a gente chuta o pau da barraca, né? Imagina Abraão esperar o tempo todo. Um homem já passou por muitas coisas. Ele esperou, confiou, e quando teve o seu filho, Deus falou: sacrifica ele para mim. Olha para você ver, irmãos, que dificuldade, hein? E Abraão não reclamou. Abraão foi lá, preparou, levou o seu filho para o sacrifício. Ele estava pronto a sacrificar, e Deus falou: para. O anjo falou, né? Para. E Deus proveu um animal para que fosse então sacrificado. E Abraão confiou tanto em Deus a ponto de acreditar na ressurreição. Olha para você ver, irmãos. Abraão não tinha todas as histórias que nós temos, inclusive dos milagres do Velho Testamento, de pessoas sendo ressuscitadas. Abraão não tinha, ele veio antes disso. Mas ele falou: Deus lhe mandou. E se ele mandou, ele vai dar um jeito, ele vai fazer. Nem que ele vai ressuscitar dos mortos, eu vou cumprir o que ele falou. Olha para você ver, que fé. Por isso ele é o pai da fé, irmãos. É quando você faz porque Deus falou. Deus falou, está falado. Eu confio em Deus. E isso que Abraão fez. Então todas as nações foram benditas, são benditas no descendente de Abraão, e com a fé que Abraão depositou. Gênesis 18:18. Quem está com isso aí? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Muito bem. De fato, Abraão, ele teve uma grande semente física, né? O povo de Israel, que vive até hoje, e que infelizmente é perseguido até hoje, né? Deus tem promessas físicas, inclusive, para a semente de Abraão, para a linhagem de Abraão. Deus não se esqueceu, tem promessas físicas que foram dadas por Deus, algumas cumpridas e outras não. Mas somos descendentes de Abraão pela fé, e Deus vai também fazer uma grande descendência, e somos benditos através de Jesus Cristo, que agora nos fez filhos de Abraão pela fé. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, irmãos, aqui no próprio livro de Gálatas, está falando um pouquinho mais para frente, né? Que a gente não está lá ainda. Paulo vai usar o argumento de que, para aqueles judaizantes que queriam tornar os gentios judeus para ser salvos, Paulo fala assim: não, Deus está fazendo algo diferente aqui. Deus está pegando pessoas de fora, trazendo e formando um novo corpo, formando a igreja, trazendo para dentro do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo,
formada por judeus e gentios, e o que faz deles um corpo não é o fato deles obedecerem às leis do Velho Testamento, mas obedecerem o cabeça Jesus, que já obedeceu a lei. E Jesus Cristo, então, o Paulo falou: não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, todos sois um em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém. Nós vivemos nesse período, irmãos, da igreja, e o Evangelho ele liberta. Enquanto pessoas estão querendo voltar na época do legalismo, o Evangelho tem que ser pregado, tem que ser reforçado, tem que ser enfatizado. Você não precisa voltar. E eu creio que muitos querem voltar para o legalismo, irmãos, porque dá uma sensação de pertencer. Eu sou do grupinho que faz isso, que guarda o sábado, então eu tenho a salvação. Eu sou do grupinho que põe gravata. Eu sou do grupinho que carrega a Bíblia aqui, ou só no celular. Eu sou do grupinho que segue esse teólogo ou aquele pensamento. Nós queremos fazer parte de grupinhos, e o que Deus está ensinando, nós somos um corpo, um cabeça. Vamos nos relembrar disso. O que salva não é fazer parte dos grupinhos, mas fazer parte, mas ter Jesus como cabeça. E eu sou a igreja, eu sou parte da igreja. E não estou falando, irmãos, de uma igreja, estou falando aqui uma igreja, todos os crentes de todas as eras, mas que ela é evidenciada por igrejas físicas e locais, com endereço, com CEP. Muitos crentes dizem: eu aceitei Jesus, mas não tem compromisso com a igreja local. E Jesus Cristo, irmãos, Ele não só criou a igreja, mas Ele nos ensina como a igreja deve funcionar. Sabe onde que estão as regras para uma igreja funcionar? Na Bíblia. Culto com decência e ordem, e a fidelidade, as ordenanças, as funções. Deus nos deixou registrado na palavra dele. Então, aquele que aceita Jesus tem que falar: e agora? O que eu faço? Não é te vejo no céu. E infelizmente muitos aceitam Jesus: te vejo no céu. Até daqui a pouco, porque agora já tenho o passaporte carimbado. Mas eu agora sou cristão com identidade e eu quero viver como tal. Cristo morreu por mim. O que é obedecer a Ele? Não é nada. Se eu for pensar assim, eu vou dizer não para as minhas vontades, eu vou separar o domingo, que é o dia do Senhor, que é para descansar, mas é para o Senhor, não é para fazer o que eu quero. Se Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor em todos os dias. Ele nos manda e nós fazemos. Paulo, irmãos, ele está libertando as pessoas de um legalismo frio e está trazendo as pessoas para uma obediência genuína. Alguém que faz não para ganhar salvação, mas alguém que já é salvo, e por ser salvo eu quero agradar o meu Senhor. Igual o que o Roberto falou, eu quero fazer para Deus. Que a grama que eu cortar seja para a glória de Deus. A hora que ele vê aquele cantinho que ninguém liga, que eu vou pegar a tesourinha, eu vou cortar lá no cantinho. Puxa vida, que pessoa tão detalhista, né? Por quê? Quem que vai olhar isso? Tá, ele aprendeu na Bíblia que ele está fazendo para Deus, e ele está fazendo o melhor. Ele está fazendo o melhor possível, não o mínimo necessário. Ele está fazendo para honrar e agradar aquele que tudo vê, e não para esconder das câmeras que não pegam naquele cantinho. O cristão está liberto da escravidão da lei para ser um servo de Deus. Parece uma dicotomia, né, irmãos? Mas eu sirvo de coração. Eu quero ver o sorriso do meu Salvador, porque Ele já derramou as lágrimas na cruz por mim. Eu quero agradar a Ele, porque Ele merece. Ele já fez tudo por mim. E me sacrificar agora por qualquer coisinha não é nada. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Paulo conclui essa fase. Eu queria finalizar com algumas aplicações. O Evangelho, irmãos, é simples. Não quer dizer que é barato. Devemos proteger, proclamar o Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Sejamos fiéis. Fala do Evangelho, entrega folheto, evangeliza as pessoas, dá o seu testemunho. Pastor, eu não sei muita coisa. Fala o que você sabe. Se Jesus te salvou, explica para a pessoa. Foi assim, né? Eu gosto quando eu vou com o Sebastião, uma vez em alguma visita. Sebastião, dá o testemunho dele, né, Sebastião?
e fala do passado ruim que tinha e como Cristo te libertou daquilo, né? Se a pessoa só conta o passado e vai embora, não conta o que Jesus fez, ia ficar incompleto, né, irmão? Mas ele falou, irmãos, eu era assim, eu fazia assim, aí Jesus me libertou, eu hoje estou na igreja. Isso é um testemunho, é evangelizar com sua própria experiência. Agradeça e louve a Deus, irmãos. Jesus me substituiu, me justificou. Agradeça de coração. Quando você está cantando, está louvando aqui, faça de coração para Deus, Ele merece. Viva como um salvo em Cristo. Jesus te salvou pela fé, e pela fé devemos viver também. Então a salvação e a santificação é pela fé. Que venhamos a fazer desta forma.